nosso convidado nasceu em um berço literário na cidade Favo de Mel, Fátima do Sul, mas é um douradense por reconhecimento e título. Tem obras, inclusive, premiadas aqui na cidade. Já recebeu o Ildefonso Ribeiro e o Marco Verde, prêmios concedidos pela Câmara de Vereadores. No Talentos Regionais, temos o prazer de receber o poeta, escritor e presidente da Academia Douradense de Letras, Marcos Coelho. Marcos, primeiro eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Talentos Regionais. Obrigado. É uma satisfação falar da vida da gente, né, e contar como é um pouco dessa trajetória que vivemos, né, nesse universo literário. Primeira coisa que eu queria saber é o seu contato com a literatura. Você lembra assim da sua primeira memória ou quando veio esse encontro? A ancestralidade, eu vejo que essa ancestralidade vem dos meus avós, a família ela traz muito disso. A minha avó declamava poesias, o meu avô era repentista, o meu outro bisavô tocava violinos, né, e fabricava. E eu sempre tive esse contato direto e talvez por a família mais recente também ter um universo muito religioso, então o canto, os poemas, né, religiosos sempre estiveram muito na nossa carga emotiva até, né? E a minha mãe, a poetisa Eli Coelho, ela é a minha maior inspiração desde sempre. E ela sempre te incentivou também a produzir ou como escritor ou não? Isso veio de você mesmo? É porque minha mãe sempre escreveu, né? Sempre tinha os seus cadernos, né? Ela tinha esse hábito da escrita e também na família esse instante de lecionar, muitos professores, né, trabalhando. Minha mãe sempre ensinou, inclusive, a muitas empregadas domésticas na nossa casa. Elas aprenderam essas letras, a escrever as prosas, ganharam no município, inclusive, há muitos anos atrás, na época do Luiz Antônio ainda, concurso de redação, né, e tudo isso incentivado lá em casa, né? Então a gente acaba vivendo o universo de quem escreve, acaba escrevendo. E eu também sempre tive cadernos, né? E sempre projetei um pouco dessas historinhas escrevendo. E quando veio a primeira obra como escritor, como foi para você? A primeira obra, na verdade, eu tive algumas exceções desse percurso. Quando eu fui fazer o curso de letras e fiz magistério, eu achava assim que quem escrevesse tivesse algum prestígio, mas a gente acaba caindo nos cânones literários, alguns vão e outros não. Isso em todo o universo, seja aqui no estado ou fora dele, né? Isso tem no modo geral. E nós que somos mais simples, ou vimos de famílias mais humildes, muitas vezes não temos esse reconhecimento ou nem essa oportunidade. Então, em 2010, eu queimei tudo que eu tinha escrito e desisti dessa carreira. Mas um pastor evangélico me propôs uma obra sobre Dourados e quando ele propôs aquela obra, me inquietou e eu voltei de novo. No dia seguinte, a minha inquisição que eu fiz de mim mesmo, a produzir. Nasceu Dourados e sua natureza em prosa, poesia e cordel. Com apoio também, claro, da Ruth Helma, né, que foi a pessoa que disse o sim, né, e nos proporcionou que essa obra fosse à frente. E um outro aspecto muito grande foi a minha ida à Argentina. Eu tive muita decepção aqui, essa negativa do lado de cá, foram muitos nãos, né? Mas quando eu cheguei na Argentina no encontro internacional, foram 17 países e a Ruth escreve um poema e tal. E aí eu escrevi o poema, apresentei e fui aplaudido de pé na Argentina por 17 países representados ali. E eu falei assim, se o mundo me reconhece, então quando eu voltei a Dourados, eu voltei com toda a gana e deu certo. Você sempre direcionou a sua carreira a partir desse momento para onde você está hoje, quer dizer, um representante, uma liderança de escritores? Eu sempre fui mais ousado e eu aprendi isso com a minha madrinha saudosa, né? Ela falava sempre, vá nos eventos e brilhe. E não tenha medo, presente-se. Se disseram não, já acabou.
E eu realmente, a partir desse instante, né, de 2010 para cá, eu vim trabalhando diuturnamente, né, tive meu reconhecimento na Unesco, recebi uma comenda na Bolívia, né, em Potosí, um reconhecimento internacional, participei de uma antologia sobre a questão deficitária da alimentação das crianças na América Latina. Fui representante do Brasil, foram 2 escritores brasileiros, né, destacados nesse trabalho. E tive participações no México, né, também fui ao Chile, no Abraço Hispânico-Americano, né, sobre a questão da paz. Na Argentina, muitas e muitas vezes. Hoje eu estou como vice-coordenador no Encontro de Escritores do Mercosul. E entrar na academia foi um passo, né? Porque já era um trabalho com o primeiro livro, nós trabalhamos com 21 escritores participantes dessa obra. E a pesquisa foi na academia. Então nós lemos mais de 60 obras, trabalhando para que a gente falasse sobre a natureza em perímetro urbano e trabalhasse a educação ambiental. E agregado a isso a fotografia, né, que foi um livro assim fantástico, e tanto que com esse trabalho que foi feito ali também na Sanesul, onde eu trabalhava à época e fiz o trabalho de educação ambiental, eu levei o troféu Marco Verde, né, agregado à literatura e educação ambiental. Então esse reconhecimento foi só o primeiro passo, né, quando eu falei assim, agora realmente eu estou pronto. E aí vieram vários outros prêmios e vários outros momentos muito especiais. Qual é o papel hoje da academia e a importância dela, né, nesse contexto atual em que estamos, em que quem ama os livros, ama a literatura, trabalha para incentivar que ela permaneça viva, né, em todos os corações? Queria saber qual que é o papel da academia nesse contexto social. A academia, ela é uma agremiação em que se destacam alguns escritores, né? Hoje nós temos 40 cadeiras ativas dentro da Academia Douradêncio de Letras, tratando justamente dessa resistência, porque nesse universo que nós temos hoje, ainda não conseguimos consolidar um Brasil leitor, como a gente gostaria. A Argentina, ela perpassa 2 a 3 livros ano por pessoa. O Brasil não chega a 1 livro por pessoa per capita na leitura. Então, se você pensar, esse capital cultural é um capital muito fraco no Brasil. Então, o nosso papel é resguardar a produção literária de efeito, pessoas que se destaquem nesse sentido, de sempre estar escrevendo artigos, sempre trabalhando, não só a literatura, essa literatura romântica, ou a poesia, ou a crônica, mas a literatura também universitária, que isso também é o que forma as mentes humanas em sentido geral. Mas trabalhar para que outros jovens, crianças, eu mesmo venho prefaciando, incentivando idosos a publicarem seus livros, suas memórias, porque na família, uma família que às vezes não tem um registro, ela fica descapitalizada para o futuro. Como é que você vai traçar um futuro se você não tem a certeza e o alicerce do seu passado? Então essa memória toda que a academia traz, né, e a memória que nós como escritores produzimos é o que garante a força do município, a força de uma história, para que possa haver continuidade e a tal da imortalidade que se fala, né? Agora quero falar um pouquinho contigo sobre as suas obras, né? A gente está aqui diante do seu mais recente livro físico publicado. Conta um pouquinho para a gente do que é essa obra. Eu sempre trabalhei com imagem, né? Então essa obra específica, né, que é a Gotas de Poesia de um Jovem Poeta, é um trabalho que é em português e espanhol. Foi, na verdade, um tributo ao meu início, né, prefaciado pela Ruth Helma. As fotografias é um livro totalmente trabalhado na fotografia e na imagem, né, e na poesia, com imagens que eu realmente vi, e um trabalho em parceria com uma douradense também, a Célia Rezende, que faz fotopoesia. Então são 2 livros em um, né? Então é um livro que já é adotado em algumas cidades da Argentina para ensino da língua portuguesa. Já vai pelo mundo afora, está no Japão, Londres, né? Já mandei para vários países do mundo.
E esse é um trabalho que o meu desafio é dizer assim, que a gente produz muito mais quando a gente tem ferimentos. Então essas gotas, de certa forma, são as lágrimas. E nesse livro eu consegui fazer uma proeza, que é ter essa lágrima, um choro digital, né? Que a cada página a gota vai engrossando e ele chora 2 vezes, né? Em cada lado. Então seria também a imagem, né? A imagem mais quente para o lado espanhol e as imagens em cores mais frias para o lado português, lado em português. E é o livro que me deu o troféu também, o prêmio Ildefonso Ribeiro de Literatura, o 10º prêmio, né? Hoje, de onde vem, para a gente encerrar, de onde vêm as suas principais inspirações para produzir suas obras? Das vivências. Eu acredito que as vivências, as viagens, os livros que a gente acaba permutando com os amigos, né? E esse cabedal de pessoas que eu acabei conhecendo na minha jornada. Porque além de escritor, eu também sou contador de histórias, né? E tenho também uma produção infantil. E essa produção infantil me facultou rever muitas coisas da minha ancestralidade e trazer para os meus poemas não só o retrato social do que a gente vê no dia a dia, mas também os valores humanos, recursos de cidadania e transformação social, que é o objetivo que a sociedade melhore a partir da literatura. Obrigada, viu, Marcos, por dividir sua história com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado.